Boa noite, gente. Paz do Senhor. Estou um pouco nervosa, então vocês relevem, por favor. É a primeira vez que eu estou fazendo isso, então vamos com paciência. Para a gente começar, eu queria ler o texto que eu vou estar falando um pouquinho mais aqui hoje, que está lá em 1 Pedro 2, do versículo 1 ao 5. 1 Pedro 2, do 1 ao 5. Isso. Obrigada. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar. Antes de falar sobre esse texto especificamente, né, que é 1 Pedro 2, eu vou dar um contexto sobre o que está falando em 1 Pedro 1. Né? Pedro ele começa essa carta falando sobre Jesus. Ele começa essa carta falando que Cristo é a esperança viva. Nesse início nós vamos ler uns pedacinhos de trecho, mas depois eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre eles. Mas vamos lá. Então ele começa falando que Jesus ressuscitou e que a nossa herança eterna é maravilhosa. Então eu queria que a gente lesse 1 Pedro 1, 3 e 4, por favor. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa esperança está guardada nos céus para vocês. Então, Pedro ele começa essa carta falando sobre Cristo. Ele cumprimenta os leitores dele, ele começa falando sobre Cristo, que Cristo é a esperança viva. E que em Cristo nós temos, muito obrigada, que em Cristo nós temos essa herança eterna, que é muito melhor do que tudo que nós possamos ter aqui. E aí, dando segmento, ele fala, por conta dessa herança, por conta de tudo isso, né, por conta de Cristo, nós precisamos estar vivendo uma vida de santidade. Queria ler agora dos versículos 14 a 17. 1 Pedro 1, 14 a 17. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês. Então, depois, né, de Pedro falar sobre tudo isso, ele começa falando que Cristo veio, que Cristo morreu, Cristo ressuscitou, que ele tem para nós uma herança eterna. E por conta dessa herança eterna, nós precisamos viver em santidade. Ele nos chama a santidade. E aí entra o texto que a gente leu. Que uma vez que a gente vive em santidade, qual que é o propósito disso? É para que nós sejamos usados por Deus. É para que nós sejamos usados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. E para cumprir aquilo que ele preparou para nós. E essa última parte, esse versículo, né, que a gente leu primeiro, né, sobre pedras vivas, ele me chamou muita atenção. Acho que foi no devocional lá no acampamento, acho que a Vitória citou esse versículo e aquele negócio ficou na minha cabeça. E eu fiquei assim, gente, o que significa isso? Pedras vivas. Porque, tipo assim, é uma expressão muito, muito curiosa, assim. Eu fiquei um tempinho meditando em cima disso. E eu fiquei pensando, gente, o que Deus ele quer da gente quando ele fala que ele vai utilizar a gente como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual? Tipo, o que isso significa? E o que ficou muito forte no meu coração é que para que a gente seja utilizado como pedras vivas, a gente precisa estar sendo utilizado por inteiro. Não é um negócio que dá para se fazer pela metade, sabe? É um negócio que impacta muito. A gente precisa fazer isso quando a gente se dispõe a isso, ou quando Deus ele nos chama para sermos isso, ele nos chama para fazer isso por inteiro, para que a gente seja entregue por inteiro. E eu fiquei pensando sobre isso, falei, gente, como é que isso vai funcionar? Né? E aí eu, meditando sobre isso, eu falei, Deus, então acho que é isso que eu vou levar, e acho que é essa a palavra que eu vou falar lá. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho aqui hoje. Só que, em paralelo a isso, tem uma passagem que sempre fala muito comigo, que eu gosto muito, que está lá em Ezequiel 47, que é um texto meio grande, então não vou ler aqui não, mas eu acho que todo mundo conhece, que é a visão do rio, né? O rio, as águas do rio que fluem do templo.
Nessa visão, Deus dá ao profeta Ezequiel, ele começa a ver um rio cujas águas eram muito rasas, né? As águas que batiam no tornozelo. E aí, à medida que o anjo ia medindo, à medida que ele ia andando, as águas iam ficando cada vez mais fundas. Então, saía do tornozelo, chegava no joelho, depois batia na cintura, né, nos lombos. E depois já eram águas profundas demais para ele andar, que ele tinha que nadar, né, para ele poder estar naquelas águas mais profundas. E essa é uma ilustração que ela é muito boa para a nossa vida com Deus, né? Ela fala muito, ela é um paralelo muito bom para como a gente tem o nosso relacionamento com Deus, da nossa vida com Deus, né? Desde o momento em que a gente conhece a Deus, até o momento em que a gente vive em dependência total a Ele. E usando dessa ilustração, né, eu queria expor um pouquinho mais sobre esse texto de 1 Pedro. Que ele começa no capítulo 2, no verso 2, falando para as pessoas que, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. E eu queria que vocês lembrassem comigo assim, um pouquinho de como é que foi o início da sua caminhada com Cristo. Assim, como é que vocês começaram? Né? Tem gente que, quando eu penso assim, que dia que você conheceu Jesus? Que dia que eu conheci Jesus? Tem gente que lembra direitinho o dia, a hora, o momento, onde que estava, que roupa que estava. Tem gente que sabe esse momento direitinho. Que foi um dia muito específico, um dia que essa pessoa foi numa igreja, foi num evento, ouviu uma música, viu alguém pregando alguma coisa no Instagram, viu um versículo. Em algum momento aquilo falou com ela. Agora, no meu caso, a minha experiência é um pouquinho diferente. Eu tive um privilégio, assim, um baita privilégio de crescer na igreja. Então, desde que eu me entendo por gente, eu já ouvia falar de Jesus. E em determinado momento, à medida que eu ia ouvindo, e aquilo que eram histórias sobre a Bíblia, os personagens bíblicos, aquilo deixou de ser história e começou a falar comigo. Mas isso foi se dando de uma forma gradual. Mas independente da forma como acontece, se é um dia específico ou se foi de forma gradual, teve um início. E quando a gente conhece a Deus pela primeira vez e a gente começa a entender, a gente começa a sentir o amor de Deus para com a gente. Então, em determinado momento, pela primeira vez você se sentiu amado por Deus. Eu queria que você tentasse lembrar desse momento no seu coração, que é o momento em que pela primeira vez você sentiu e fez sentido aquilo que Jesus fez na cruz. Que você olhou para dentro de você e falou assim, realmente, eu sou pecador e eu não merecia. Mas Jesus, ele foi lá e ele fez aquilo por mim. E aí é o que Pedro fala no versículo 3. Agora que provamos que o Senhor é bom. Então não é que a gente ouviu falar, mas não, nós provamos, nós experimentamos, agora nós sabemos, a gente sente, dá para sentir. A gente conhece o Senhor, nós experimentamos dele. E lembrando lá da visão de Ezequiel, agora a gente molhou o pé. Antes a gente só viu o rio passar, a água passava lá e eu tô aqui. Mas agora a gente molhou o pé. E agora a gente sabe o que é estar dentro d'água. Só que não para por aí. Né? Assim como lá na visão de Ezequiel, ele não molhou o pé e ficou por isso mesmo. Ele continuou andando. Né? E aí, nesse momento, quando a gente começa a caminhar, né? Quando agora a gente está com os pés molhados, mas a gente não vai ficar só com os pés molhados. A gente vai seguir caminhando. E aí, independente da forma como a gente conheceu Jesus, se a gente conheceu Jesus foi num dia muito específico, ou se foi algo um pouco mais gradual que a gente foi conhecendo, a orientação de Pedro é que a gente busque de coração o leite espiritual puro. É o que ele fala no versículo 2. Só que não é para parar por aí. Né? Ele mesmo deixa claro, ele fala, olha, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então dá uma ideia de continuidade. E aí, quando a gente começa a trabalhar em cima dessa continuidade, né? A gente começa a caminhar com Deus, a gente começa a entender um pouco mais o que isso significa para nós. Né? Se a gente fosse pensar lá na ilustração de Ezequiel, da gente começar a dar uns passinhos para frente, a água vai subindo, e aí ela chega no joelho. O que isso significa na prática? Né? Geralmente é quando a gente começa a ter uma vida com Deus. Então agora a gente não está só experimentando assim na primeira vez que a gente ouviu falar de Jesus e a gente sente aquele amor. A gente começa a criar a rotina. A gente começa a construir uma vida de oração. A gente começa a ouvir a palavra ou a ler a palavra. A gente começa a estudar um pouco mais. A gente começa a conhecer as pessoas
que estão na palavra, né, a gente começa a conhecer, começa a estudar, a gente começa a conviver em comunhão, a gente começa a frequentar uma célula, a gente começa a frequentar uma igreja. Então a gente começa a criar ali aquele relacionamento. E a gente vai dando os nossos primeiros passos em conhecer a Deus e conhecer quem Ele é. A gente começa a ter, começa a tentar ter uma vida com Deus. Né? Oração, devocional, jejum, célula, igreja, comunhão, tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que é bênção. E que realmente nos ajuda nesse primeiro momento a ter a caminhar com Deus realmente. Né? A gente começa a caminhar com Deus, caminhando com as pessoas que caminham com Deus também. E aí a gente vai começar também, nesse momento, a gente começa a ouvir o Espírito Santo. E a gente começa a entender, desculpa, gente, estou nervosa, minha mão está toda molhada. Tá bom. A gente começa a ouvir o Espírito Santo. E aí, quando a gente começa a ouvir o Espírito Santo, a gente começa a reconhecer os pecados que a gente tem. E a gente começa também a abrir mão de alguns deles. Então, às vezes, alguma coisa que a gente faz, a forma como a gente fala, a gente começa a mudar. Porque as palavras que a gente usa, às vezes, elas não agradam a Deus. E a gente vai melhorando um pouco nisso. Ou então, às vezes, as roupas que a gente usa, elas também não fazem mais sentido com a pessoa que nós estamos nos tornando. Então, a gente abre mão disso. E a gente começa a fazer pequenos sacrifícios que o Espírito Santo vai trabalhando em nós e vai moldando o nosso coração. E isso é uma bênção. É uma caminhada que a gente realmente quer fazer. E a gente começa a dar os primeiros passos na vida com Deus. Só que o problema e que eu fiquei pensando muito, assim, e que Deus trouxe realmente muito forte no meu coração, é que chega uma hora que a gente para. Chega uma hora que a gente está andando e andando e andando e a gente para. E quando é que a gente para? Geralmente é quando dói lá no fundo. Quando a gente começa a caminhar com Deus e a gente vê que o Evangelho ele vai tocar mais fundo do que eu achava que ele ia tocar. Quando a gente vê que existem mais coisas para serem mudadas em mim do que eu estava disposta lá no início. É o que a gente fala de pecado de estimação, às vezes, assim, né? E quando Deus ele começa a pedir da gente as coisas que no primeiro dia lá que a gente conheceu Jesus, a gente não sabia que precisava mudar. Eu sempre fico pensando que, assim, para cada... É tipo cebola, assim, sabe? Que a gente é casca dentro de casca, camada dentro de camada. Para cada camada que Deus ele vai tirando da gente de pecado, às vezes de coisas que a gente faz que não agrada a Ele vai revelando uma nova camada que vai precisar ser tratada e cada vez mais fundo, cada vez mais profundo no nosso coração. Só que muitas vezes a gente para. E aí, quando a gente começa a se aproximar de Jesus e a gente começa a crescer na fé, em determinado momento, às vezes a gente vai se esbarrar com uma dessas coisas. E aí a gente vai lá e fica estagnado. A gente vai, em determinado momento, a gente vai precisar fazer um compromisso com Deus que é um pouco maior do que os compromissos que a gente tinha assumido até agora. A gente vai precisar fazer um sacrifício que é um pouco maior do que o sacrifício que a gente tinha feito até então. E aí começa a doer mais. É como se a gente estivesse numa água muito gelada e a água vai chegar na barriga. Sabe, tipo assim, sabe, molhar o pé é uma coisa, molhar o joelho é uma coisa, mas agora quando a água chega na barriga, ela fica meio desconfortável. E a gente fala assim, não, será que não dá para parar por aqui? Sabe? Muitas vezes a gente olha para esses desconfortos e para esses sacrifícios e para as coisas que a gente ama muito e que a gente não quer abrir mão e a gente fala, poxa Deus, será que não dá para parar por aqui? Aqui já não está suficiente? E a gente se acostuma com esse tipo de coisa. E era sobre isso que eu queria falar um pouquinho mais, né? Mas lá em 1 Pedro a gente vê que existe uma noção de continuidade. Quando ele começa o versículo 4 falando assim, à medida que se aproximam dele. Porque a gente se aproxima de Jesus e em toda a caminhada com Cristo, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai continuar se aproximando. E quanto mais a gente se aproxima, é igual o espelho, assim, né? Tipo assim, a gente vai chegando perto de Jesus e a gente vai vendo mais coisas que a gente precisa trabalhar no nosso coração. E a pergunta que eu queria trazer hoje, que eu queria trazer essa reflexão de o que nos impede de chegar a uma vida de maior profundidade com Deus. O que impede a gente de sair da água no joelho, que é molhado, mas ao mesmo tempo é confortável, para realmente se entregar 100% àquilo que Ele tem para nós, né? E eu queria trazer 3 coisas, 3 motivos que muitas vezes para mim me fizeram travar.
e me fizeram parar de andar. E falar, não, é aqui que eu vou ficar. E Jesus, ele trabalhou isso no meu coração e tem trabalhado todos os dias, porque todos os dias eu encontro esses mesmos desafios. Mas a gente precisa trabalhar, e eu não sei se algum de vocês se identificar com isso, espero que isso ajude de alguma forma, né? Mas o primeiro motivo que realmente me impediu por muito tempo, e se eu não tomar cuidado vai continuar me impedindo, de entregar de verdade a Deus e de viver uma vida de profundidade com Ele. O primeiro é porque a gente está caminhando às vezes na direção errada. Existe uma diferença muito grande entre a gente estar caminhando em direção a Deus e a gente estar fugindo do inferno. Esse é o primeiro ponto. Muitas vezes pode parecer que é a mesma coisa, porque quando a gente está caminhando em direção a Deus, a gente está fugindo do inferno. Mas se a gente está fugindo do inferno, não necessariamente a gente está indo para Deus. Eu vou explicar isso um pouquinho, porque parece confuso. Tem um vídeo que ficou muito famoso no Instagram um tempo atrás, de um pastor, uma pregação, um trechinho de uma pregação. Eu não conheço ele, não conheço a igreja dele, mas esse trechinho eu vi e eu achei muito bom. Eu lembro que ele ficou muito marcado assim no meu coração. Eu não sei se vocês já conhecem, mas ele falava o seguinte: imagina um casal que aí a esposa ela vira pro cara e fala assim: meu bem, você pode lavar as vasilhas da janta hoje? E ele vira para ela e fala assim: meu bem, eu tô cansado. Se eu fizer isso, ou melhor, se eu não fizer isso, você vai me largar? Você vai divorciar? Tipo assim, isso é uma questão de divórcio? E a mulher vira pra ele e fala, tipo assim, não, tá doido? Eu vou largar você só porque você não lavou vasilha? E ela falou assim, não vou te largar. Aí ele fala, não, então não vou lavar vasilha não. Vou ficar de boa, não vou não, tô muito cansado. Aí no outro dia ela vira e fala assim, meu bem, tem como você lavar as roupas? E ele faz a mesma pergunta, fala, meu bem, se eu não lavar a roupa, você vai me largar? Aí ela fala, não vou te largar. Ele, então não vou lavar não. E aí, pensa comigo, se um casamento desse dura. Se para tudo que você pergunta, mas você vai me largar se eu não fizer? É divórcio? Não é divórcio? E aí, esse pastor, ele traz essa reflexão, falando assim, olha, muitas vezes com Deus a gente é pior. Porque a gente fica se pautando pelo mínimo. A gente vira para Deus e fala assim, Deus, se eu não orar hoje, antes de dormir assim, porque eu estou cansado, Deus, eu vou para o inferno? Não, então fica para amanhã, Deus. Ou então, Deus, se eu não ler a Bíblia agora, assim, hoje, só porque eu estou cansado, Deus, eu trabalhei demais, olha só, olha a hora, eu estou morrendo de sono, eu vou para o inferno? Não. Então eu não vou ler a Bíblia agora não. E dentro dessa reflexão, fica fácil de a gente ver que existe uma diferença entre a gente estar indo em direção a Deus e a gente estar fugindo do inferno. Porque quando a gente está fugindo do inferno, a gente se pauta pelo mínimo. É quando a gente está andando na água e vai andando e a água chega no joelho, a gente olha e fala assim, olha, tecnicamente, eu não estou seco, mas não. Meu joelho já está molhado, eu estou dentro d'água, estou salvo, cheguei. Agora, Deus olha para nós e fala assim, mas e o resto do rio? Olha esse rio todo que está aí na sua frente, você vai deixar ele passar? É isso aí? Você vai ficar só aí? E a gente fala, poxa Deus, mas tecnicamente eu já estou molhado, eu não preciso mais. Porque para eu dar esse passo a mais, e para eu molhar mais, vai ser desconfortável. Né? E essa muitas vezes é uma das coisas que nos faz deixar de seguir em direção a Deus, nos faz deixar de viver uma vida entregue realmente a Deus. Por quê? Porque quando a gente... O medo do inferno, ele só vai nos levar até certo ponto. A gente não vive uma vida santa porque a gente tem medo do inferno. A gente só vai buscar o mínimo ali necessário. Porque o medo, ele não é um motivador. A gente faz muito mais por amor do que a gente faz por medo. E quando a gente entende isso, né? E na minha infância, na minha adolescência, eu até, se eu for ser muito sincera, até pouco tempo atrás, eu vivia muito com medo do inferno. E toda vez que alguém chegava aqui assim, falava assim, então, abra a Bíblia em Apocalipse, eu tremia todo. Falava, Deus tem misericórdia, porque eu não posso ir para o inferno. E eu via palavras de condenação e eu falava assim, não quero. Mas ao mesmo tempo isso não leva a gente a um relacionamento com Deus, né?
E Paulo, ele fala, lá em Filipenses 3, 13 ao 14, ele mostra pra gente como que a gente deve ser, em contraponto a como que a gente não deve ser. Ele fala, olha, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele fala, olha, não é sobre o que eu estou deixando para trás, não é sobre o pecado que eu tenho que largar, não é sobre o desejo que eu tenho que largar, não é sobre o medo que eu estou sentindo, não é sobre o sacrifício que eu vou ter que fazer. Eu prossigo para o alvo, para ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É isso que me importa. Não é aquilo que eu estou deixando para trás, não é o inferno. Tipo assim, sabe? O que me importa? Eu quero é Deus, eu estou indo em direção a Ele. Porque se a gente só se preocupar com aquilo que a gente está deixando para trás, isso só vai levar a gente até a uma mediocridade na vida com Deus, né? Então esse é o primeiro ponto, que muitas vezes a gente deixa de ir mais longe com Deus, porque a gente porque a gente não está indo em direção a Deus, a gente está tentando fugir, né, de algo ruim. O segundo ponto é porque nós temos a motivação errada. Muitas vezes a gente às vezes a gente não está mais fugindo do inferno, a gente realmente está indo em direção a Deus. E a gente realmente está querendo buscar a Deus, mas a gente está buscando a Deus por aqui. Pelo que Ele consegue fazer aqui. Pelo que Ele consegue fazer para nós nessa vida, nessa terra. Porque assim, se a gente for muito sincero, a vida aqui na terra, ela não é uma vida fácil. E o fato da gente ter um Deus que é soberano, um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que pode para com todas as coisas, um Deus em que a gente pode confiar, ela traz um conforto para o nosso coração. E Jesus, ele se mostra como esse conforto para o nosso coração muitas vezes, né? O Vitor falou que vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados. Jesus, ele se coloca como disponível para nos ajudar com as dificuldades que a gente tem aqui também. Então, quando a gente serve a Deus, a nossa vida aqui, ela se torna um pouco mais leve. E aqui eu estou falando assim, da vida terrena que a gente tem, a vida limitada que a gente tem, em contraponto com a vida eterna. Então, a nossa vida aqui, ela se torna mais tranquila. Quantas pessoas a gente não vê aí que estão desesperadas porque não tem esperança nenhuma? Que estão, tipo assim, perdendo a própria vida, buscando todas as coisas, porque estão completamente desesperadas, doidos para achar alguma coisa que vai suprir esse vazio. Então, a gente ter Jesus é algo que traz um acalento para a nossa vida aqui. Mas o problema é quando isso se torna o único motivo pelo qual a gente vai atrás de Jesus. A gente vai atrás de Jesus porque Ele nos traz cura. A gente vai atrás de Jesus porque Ele nos traz conforto. Porque a gente pode colocar nele a situação que a gente está vivendo. Falou, Deus, eu tenho esse sonho. Pai, eu tenho esse medo. Pai, eu tenho esse desafio. Deus, a situação está difícil. A vida financeira está complicada. Ou a saúde, ou o familiar, ou um casamento, ou relacionamento, a faculdade. Está tudo difícil. E isso não é necessariamente um problema. A gente precisa levar as nossas preocupações para Deus. O problema é quando isso é a única coisa que a gente espera de Deus. Quando é a única coisa que nos motiva a chegar a Deus, são as coisas daqui. E algumas semanas atrás a gente viu um exemplo disso nas células, nos estudos da célula os estudos sobre João. Lá no capítulo 6, a gente vê o episódio, né, da multiplicação dos pães e peixes. E aí Jesus, ele vai lá e ele fala com aquele povo. E ele prega para aquelas pessoas. E ele vê que aquelas pessoas estão com fome. E ele multiplica os pães, multiplica os peixes e sacia a fome daquelas pessoas. E aí vem o dia seguinte, no versículo 22, João 6, 22, por favor. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos. Terminar o 22. Não havia ficado nele com seus discípulos, mas que estes tinham partido sozinhos. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? 26 e o 27, por favor. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos.
Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus o Pai o reconheceu. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu achei um absurdo. Eu falei, gente, que vergonha desse povo. Porque Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes, e tinha acabado de estar com eles, e fazer sinais e maravilhas, e fazer coisas grandiosas no meio daquele povo. E aí eles ficaram com fome de novo e foram lá caçar mais pão e peixe. Eu falei, absurdo, que vergonha, que absurdo. Como é que pode, né? Cara de pau. E eu falava assim, gente, que absurdo esse povo. E aí, olhando para dentro da gente, muitas vezes eu falei, gente, mas e se eu não sou igualzinha? Sabe? Se eu não sou igualzinho, falou Deus. Eu sei que o Senhor acabou de me dar esse livramento, ou me dar essa bênção. Mas e aquela outra? E aquela outra? E aquela outra? E a outra? E a outra? E olha esse problema que está acontecendo aqui. E o nosso relacionamento com Deus, muitas vezes, ele fica pautado nessas coisas. Eu me achego a Deus quando eu tenho algo para pedir, eu me achego a Deus quando eu tenho algo para agradecer, e é só. E aí fica nesse nível das coisas que a gente tem aqui. E muitas vezes também é algo que é ainda um pouco mais perigoso, que é quando às vezes a gente começa a buscar a santidade para ter, tipo assim, moral com Deus, de falar alguma coisa. Falou, Deus, tá vendo o quanto que eu tenho lutado? Olha o tanto que eu tenho me santificado, e olha o tanto que eu tenho buscado, e o tanto que eu tenho... Olha todos esses pecados que eu não cometi. Será que eu não estou merecendo alguma coisa? E sempre pautado nas coisas que acontecem aqui. Mas em diversos momentos a Bíblia ela fala que, olha, ainda que Deus ele seja um Deus que tem poder para fazer as coisas aqui, muito mais importante do que o que a gente tem aqui é o que vem depois. Paulo ele fala lá em 1 Coríntios 15, 19, que se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, muito mais importante, muito mais essencial do que a gente prestar atenção naquilo que Deus tem para nós aqui, daquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, que Ele realmente se dispõe a fazer, Ele continua fazendo, e Ele vai fazer nas nossas vidas aqui, é a gente olhar, no mesmo texto de Filipenses, né, falava que é para o alvo. E o alvo, ele não é aqui. O alvo, com Cristo, ele é a vida eterna, né? Só que muitas vezes a gente esquece disso, e isso não é verdade no nosso coração. E é como se a gente estivesse no rio, com a água batendo no joelho e carregando um monte de barquinho de papel e falando assim, Deus, eu não posso ir mais fundo, porque olha aqui todos os meus barquinhos de papel. Se eu for mais fundo, eles vão molhar e eles vão estragar. E Deus olhou e falou, mas eu estou te chamando para o rio, assim, com águas profundas que a gente consegue nadar, sabe? Para você se entregar por completo, e a gente fica se apegando nos nossos barquinhos de papel, com muito cuidado para não molhar. Porque às vezes a gente não está disposto a abrir mão daquilo que a gente tem aqui. A gente ama muito isso, né? E por último, um último motivo que eu queria falar aqui, do porquê que Deus, porquê que muitas vezes a gente não se aprofunda no relacionamento com Deus e não se entrega por completo, é porque a gente tem medo. E esse é um desafio que eu luto todos os dias, porque eu morro de medo, às vezes, daquilo que Deus vai fazer, porque eu não sei. E eu fico assim, Deus, como é que eu vou entregar o controle que eu acho que eu tenho nas mãos do Senhor, sendo que eu não sei o que o Senhor vai fazer? Do que o Senhor vai me pedir para abrir mão? Não tem como eu saber, só para eu falar assim, talvez se vale a pena, se não vale. Porque eu fico assim, Deus, e se o Senhor me pedir alguma coisa que vai doer demais? Como é que eu vou andar mais um passo aqui, sendo que eu não sei o que tem naquela água lá no fundo? Eu não sei se eu vou dar conta de nadar. E aí, muitas vezes nos dias de hoje, né, a gente quer muito ter o controle das coisas. E a gente quer sempre ter um plano à frente. Né? É um mundo que pede muito isso. Então, a gente sempre tem um plano A, plano B, plano C. A gente sempre tem um backup de tudo que a gente tem que fazer. E quando a gente se propõe a viver uma vida de entrega a Deus, não é aí que Ele passa a ter o controle das coisas, porque Ele sempre tem, Ele sempre teve, Ele sempre vai ter. Mas admitir isso para nós mesmos é muito difícil. Quando a gente fala assim, Deus,
eu entendo que o controle não é meu. E eu entendo que isso que o Senhor está me pedindo pode parecer muito difícil para mim agora. Mas existe um propósito maior do Senhor lá na frente para tudo isso. E eu vou confiar, mesmo que agora, nas minhas limitações, não é a decisão que eu tomaria. Mas eu entendo que o controle está nas mãos do Senhor. E se o Senhor está pedindo, é porque o Senhor sabe, de fato, o que é o melhor. Né? Só que isso é muito difícil, porque a gente só consegue confiar em um Deus que a gente conhece. E se a gente não conhece esse Deus, ou se a gente não se relaciona com Ele, a gente realmente não confia. Então, direto eu tenho que fazer essa oração e falar: Deus, me mostra um pouco mais do Senhor, me mostra um pouco mais de quem o Senhor é, me mostra um pouco mais do teu amor. Eu preciso te conhecer mais na sua palavra, porque esse sentimento que eu estou tendo aqui agora, se eu conhecer de verdade o Deus que a palavra me mostra, eu vou conseguir entregar, eu vou conseguir confiar. E dentro desses 3 pontos, né, que eu falei de por que a gente não... Deixa eu voltar aqui no primeiro. Por que a gente... O que nos impede, né, de chegar a uma vida de maior profundidade com Deus? Porque a gente está caminhando na direção errada, fugindo do inferno ao invés de estar indo para Jesus. Porque a gente está indo com a motivação errada, olhando para Deus só pelas coisas que Ele pode fazer para nós aqui. E porque a gente tem medo e não confia naquilo que Deus vai fazer, diante de tudo isso, a gente volta lá em 1 Pedro e fala assim, e vê Pedro falando assim: olha, à medida que nós nos aproximamos de Jesus, deixa eu voltar aqui na minha colinha no texto. Isso. À medida que se aproximamos dele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Então, todas essas coisas que muitas vezes fica no nosso coração e nos impede de dar esse passo a mais, de continuar caminhando, tudo isso nos impede muitas vezes de sermos usados para esse propósito. Deus, Ele nos chama e fala assim: olha, eu escolhi você, eu olhei para você, eu amei você, eu me sacrifiquei por você e eu quero te usar no meu propósito. E a gente fica acanhado, a gente fica parado lá atrás e falando: poxa, Deus, mas olha todas essas coisas, né? Mas Ele continua nos chamando. E eu ouvi alguém falando esses dias, acho que estava vendo uma pregação ontem, falando que o nosso coração é desesperadamente corrupto. E isso é muito verdade, quando a gente para pensar assim. Que as nossas motivações, elas quase sempre são falhas. Se a gente olhar para o nosso coração com muita honestidade, muita sinceridade, quase sempre a gente vai achar o medo do inferno, quase sempre a gente vai achar uma hipocrisia, um orgulho, um ego, um coração, uma motivação errada dentro do nosso coração. E por muito tempo isso ficava pairando na minha cabeça e eu falava assim: ó Deus, como é que eu vou fazer qualquer coisa? Como é que o Senhor vai me usar de qualquer forma? Sendo que eu sou, assim, completamente ruim. E toda vez que eu olho para o meu coração, a única coisa que eu vejo é mais pecado. Mas recentemente eu entendi que quando Deus ele se revela a gente e Ele mostra o amor dEle, Ele chama a gente para poder seguir a Ele, Ele sabe como é que é o nosso coração. Deus, ele conhece o nosso coração. E Ele sabe que tudo aquilo que nós somos e tudo que tem de ruim em nós, Ele não se surpreende com isso. Deus, ele conhece o nosso pecado, Ele conhece aquilo que há de ruim em nós. E mesmo assim Ele chama. Então, e Ele, mais do que nos chamar, sabendo disso, Ele se coloca à disposição para nos ajudar a lidar com isso. Então, está lá em Salmo, eu queria, para encerrar, né, ler 2 salmos. Salmo 19, o 12 e o 13, por favor. 2 salmos de Davi. Que ele fala assim: olha, quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos erros que eu desconheço. Também guarda teu servo, guarda teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Então, Davi, ele fala com a gente: olha, existem erros que nem eu conheço. Existem erros que estão no meu coração que eu nem sei.
Mas Deus tem misericórdia de mim, porque o Senhor sabe. Guarda o meu coração desses erros também. Não só dos que eu desconheço, mas também dos que eu conheço e escolho fazer, dos pecados intencionais. Porque eles não podem me dominar. E aí lá no Salmo 139, 23, 24, que ele fala assim, olha, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se no meu caminho algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Na revista atualizada fala, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, essa é uma oração que eu tento fazer com uma certa frequência, falando a Deus. Às vezes nem eu sei. Existem muitas coisas ruins que estão no meu coração que eu sei. E eu preciso colocar isso diante do Senhor, mas até aquelas que eu não sei e que me impedem de te seguir, mostra elas para mim, para que eu possa fazer alguma coisa a respeito disso, com o teu Espírito, com a tua ajuda, com o agir do Senhor em mim. O Senhor me transforma na luta do Espírito contra a carne. É o Senhor que vai me ajudar a lidar com tudo isso, para que a gente possa aí sim ser usado e caminhar com Cristo e sair da água que bate no joelho para poder viver uma vida real de dependência de Deus, né? Então, era essa a palavra que eu queria trazer nessa noite. Então, eu queria que a gente colocasse em pé para poder fazer uma oração. Queria convidar vocês a fazer uma oração diante de Deus hoje, com muita sinceridade no coração de vocês, porque pode ser que nenhum desses motivos que eu falei faça sentido para vocês. Às vezes faz sentido só para mim mesma e aí é isso. Mas se existem quaisquer outros motivos que hoje impedem vocês de viver uma vida de maior entrega a Deus, qualquer outro motivo que faz com que vocês pensem duas vezes antes de seguir em direção àquilo que Deus tem para nós, de seguir em direção ao propósito que Deus tem para você, que faz você pensar duas vezes antes de se entregar por completo a Ele, eu queria que você colocasse isso diante de Deus. E falasse assim, Deus, é isso. Eu não sei como é que o Senhor vai me ajudar a lidar com isso. Eu não sei como que isso vai sair do meu coração. Mas eu queria muito. E minha oração é para que isso realmente seja o desejo no coração de vocês. Falar assim, Senhor Deus, eu queria muito viver uma vida de entrega para o Senhor. Eu queria muito viver 100% daquilo que o Senhor tem preparado para mim. Mas sozinho eu não consigo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Jesus, e te adoramos, porque só o Senhor é santo, Pai. Muito obrigada, Jesus, porque mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós vacilamos, mesmo quando nós erramos, o Senhor continua sendo fiel, Pai. E a Tua palavra, ela continua sendo viva e ela continua sendo poderosa, Pai. Mesmo quando nós não cremos, ou mesmo quando nós não vemos, Deus, o Senhor continua conosco, Pai. Peço ao Senhor, Deus, que nos ajude, Pai. Ajude cada uma das pessoas que está aqui, Jesus, a viver uma vida de entrega total ao Senhor. Deus, que a gente não se acostume, que a gente não se acomode, Deus, que a gente não busque, que a gente não pare, que a gente não fique olhando para trás, Deus, mas a gente realmente, assim como Paulo, Deus, prossiga em direção ao alvo que é o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, cada dificuldade, cada medo, cada ansiedade que existe no nosso coração, cada motivação errada, Pai, nós colocamos diante do Senhor nesse momento e pedimos ao Senhor, Deus, que o Teu Espírito Santo, Deus, trabalhe em nós e nos convença mais uma vez, Jesus, do pecado, para que a gente possa realmente, Deus, viver uma vida de entrega ao Senhor todos os dias. Eu te agradeço, Jesus, pela Tua palavra, eu te agradeço porque o Senhor nos garante, Deus, de que o Senhor é conosco, Pai. E te agradeço, Jesus, porque essa luta nós não estamos sozinhos, nós estamos contigo, Pai. E é no Senhor, Deus, é no Teu Espírito, Pai, que nós vamos vencer, Pai. Em nome de Jesus. Amém.